Louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus venha abençoar você, a sua família, seu ministério. Estamos iniciando mais um módulo do nosso curso de teologia, IBIADEM, que é o Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão. E eu louvo a Deus pela sua vida que está ingressando ou que já está fazendo esse curso. Essa já é a terceira matéria do nosso curso. E é sempre bom lembrar, meus irmãos, que os primeiros módulos do curso de teologia, isso em qualquer curso, em quase todos eles, é, primeiro a gente dá uma olhada que a gente chama de visão panorâmica da Bíblia. Muitas coisas que a gente vai estar dizendo aqui você já conhece, já sabe de cor e provavelmente você aprendeu na escola bíblica dominical ou no curso de terça-feira, ou em algum estudo bíblico que você participou, e é normal, né? As partes mais, vamos dizer assim, delicadas, que são as partes doutrinárias, elas vêm depois, mas primeiro a gente precisa fazer uma visão panorâmica da Bíblia, porque nós entendemos que muitas pessoas não têm um conhecimento da Bíblia como livro, né? Nós estamos aqui no campo acadêmico, né? Quando você está cursando teologia, você está olhando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, também do ponto de vista acadêmico. Nós vamos olhar do ponto de vista profético, do ponto de vista doutrinário, mas também do ponto de vista acadêmico e literário. E é óbvio que a maioria das pessoas não conhece muito bem a formação da literatura bíblica, como se deu essa formação, como que esses livros foram escolhidos para estar entre os livros considerados inspirados, lembrando os irmãos que não foram apenas esses 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento que foram escritos durante este período de mais de 1.600 anos aí, muitos outros livros foram escritos, e por que estes foram escolhidos e não os outros? Existe uma série de fatores que a gente precisa estar olhando dentro do campo acadêmico e apenas uma visão panorâmica, ou seja, uma olhada por cima, para nós entendermos como que foi formado este livro que nós temos como a nossa regra de fé e prática, e que muitas pessoas, né, muitos irmãos, muitos cristãos não conhecem. Não conhecem. Então é por isso que a gente inicia os cursos teológicos falando dos livros bíblicos. Primeiro apresentando de forma panorâmica, repito, cada autor, cada livro, né, o estilo literário de cada um, para só depois começarmos a discutir as partes doutrinárias, que vai começar ali a partir do capítulo, ou melhor, da apostila de número 7, né, a sétima apostila em diante, é que a gente vai estar olhando essa visão mais um pouco aprofundada dos textos bíblicos, de forma doutrinária. Então eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, especialmente você, que já é um leitor da Bíblia, que já é um conhecedor da palavra de Deus, e esse curso é exatamente para você, porque você já tem, né, esse ponto de vista bíblico da parte doutrinária de fé, né, cristã, isso é muito bom. Agora tem muitos irmãos que não têm, por isso precisamos partir desse pressuposto. Então tenha um pouco de paciência, nós vamos chegar aonde você imagina. O que é fazer teologia? A gente imagina que vai aprender umas coisas que ninguém conhece, né? O que nós vamos estudar é Bíblia, palavra de Deus. E obviamente nós vamos aprender algumas coisas que provavelmente você não conhece, ou a maioria das pessoas não conhece, não ouviu falar. Eu costumo dizer que a teologia, ela é uma janela que abre um universo de conhecimento. Logo, quando você estuda teologia, você entende que existem universos no campo acadêmico de ensino cristão que a gente precisa explorar. E isso, obviamente, demanda muito tempo, né? Demanda muito tempo. Eu estou nessa seara há cerca de 20 anos e ainda estou arranhando a superfície do assunto. Eu me considero um estudante também, né? Porque nós nunca podemos deixar de aprender da palavra de Deus. Dito isso, meus irmãos, nós estamos iniciando, como eu falei para os irmãos, os livros poéticos e os livros proféticos. Nós já vimos a introdução bíblica, já vimos o Pentateuco e os livros históricos. Agora nós vamos ver os livros poéticos e os livros proféticos, encerrando assim todo o Antigo Testamento, né? E aí agora a gente vai passar para outras, para o Novo Testamento, obviamente, e depois para o campo doutrinário. Louvado seja Deus. Na página de número 3 da sua apostila,
Nós temos aí que o Antigo Testamento está dividido em 4 partes. Esse aqui é o famoso beabá que a gente tem que saber de cor, né? Na nossa vida. Primeiro nós temos aí o Pentateuco, nós chamamos de Pentateuco porque são 5 livros, né? Penta é uma palavra grega que vem de 5, né? Penta, teucos, que significa estante ou 5 rolos, 5 livros. Tem várias é, traduções para esse nome, mas o fato é que são 5 livros. Nós temos os livros históricos, que é composto por 12 livros. Louvado seja Deus. E os livros poéticos, nós temos 5 livros também. Nós estaremos vendo a partir de hoje. E nós temos também, por fim, os livros proféticos, que são compostos por 17 livros. Você chega, portanto, na quantidade de 39 livros no Antigo Testamento. Os livros proféticos, eles são divididos em 2 categorias. São os profetas maiores, aí são 5 livros, e os profetas menores, que são 12 livros. No momento oportuno estaremos falando sobre eles. Na Bíblia hebraica, não há 4 divisões. Quando fala Bíblia hebraica, irmãos, entenda Antigo Testamento. Porque o hebreu, né, o judaico, a pessoa que da religião judaica, ele não admite o Novo Testamento. Então, a Bíblia judaica, ela é dividida em 3 categorias, vamos dizer assim, né? Nós temos a lei, né, ou a Torá, que é a lei em hebraico, né? Nós temos os profetas, que em hebraico é os Nevilim, e aí obviamente está no plural, porque são profetas. E nós temos os escritos, que são os Ketuvins, né? E Jesus, ele menciona essas 3 categorias por diversas vezes. Quando ele fala da lei, dos profetas, dos escritos, ele está falando, obviamente, da Bíblia judaica, que é dividida em 3 partes. Essas aí são as 3 partes. Agora, essas 3 partes, ela tem um total de 22 livros. Se você olhar uma Bíblia judaica, não aquela judaica que nós temos traduzida para o português, inclusive eu tenho uma. Eu estou falando a Bíblia hebraica mesmo, né? Ela tem 22 livros. Por quê? Porque alguns livros que nós temos na nossa Bíblia em português, que foi da tradução grega, eles foram divididos, né? E na Bíblia hebraica não houve essa divisão. Por exemplo, nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Esses livros não tem 1º e 2º, tem apenas o livro dos Reis, o livro das Crônicas, é o livro de Esdras e Neemias, que é um livro só, né? E aí, quando a gente vai para os profetas, nós temos os 12 profetas menores. Esses 12 profetas menores também é um rolo só na Bíblia hebraica. Portanto, você reduz esses 39 livros para 22. O que não altera é o conteúdo. O conteúdo do texto da Bíblia hebraica e da Bíblia grega, da Septuaginta, que é a tradução mais usada para o nosso idioma português, ou até mesmo a latim, não há alteração de conteúdo, apenas de divisão, entende? Apenas a divisão, que existe aí uma alteração significativa, mas isso não interfere nas profecias, nas leis, nos escritos. É o mesmo que nós temos, só que dividido de forma diferente, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição mais para frente. Na página número 3 ainda, nós temos aí os livros proféticos, ou melhor, os livros poéticos. Não trata da história da nação de Israel, mas tratam de assuntos individuais do povo. Falam de indivíduos, de sentimentos de coração humano como tal. Esses livros falam da experiência vivida, da relação do homem com Deus, da comunhão que o salvo tem na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, este é o objetivo dos livros poéticos.
nós temos a nossa poesia aqui do lado ocidental, eu vou falar disso agora, e a poesia judaica, especialmente a judaica. Nós podemos usar a expressão a oriental, né? Mas vamos usar a poesia judaica. Elas não têm um propósito de entretenimento, como é o caso da poesia do Ocidente. Ela tem um propósito de expressar experiências vividas com homens que tiveram contatos com Deus, que tiveram em comunhão com Deus. Aí nós citamos o caso de Jó, de Davi, né, de tantos outros homens que tiveram essa experiência e transcreveram, ou alguém transcreveu para eles ou por eles essas experiências. E daí surgiu assim a poesia no campo judaico, que não necessariamente é um entretenimento como o caso da nossa poesia. Voltando aqui para o texto, vamos continuar. Os livros poéticos, por exemplo, nós temos o primeiro livro que é Jó, né? O que Jó nos ensina? Qual que é a experiência que Jó nos transfere para a nossa vida? Ensina como vencer no sofrimento, renunciando à nossa natureza para ser fiel ao Senhor. Este é o ensinamento das poesias contidas no livro de Jó. E repito, Jó é um livro poético, não necessariamente um livro histórico. O livro em si, ele conta a história de um homem chamado Jó e da sua experiência, né, a princípio trágica, traumática, mas no final vitoriosa. Mas esse livro ele é olhado de um ponto de vista poético e não histórico. Por isso é que ele não está entre os livros históricos, e sim entre os livros poéticos. Nós temos também os Salmos, que nos ensina como é a vida nova em Cristo, que se manifesta com várias virtudes divinas. Nós temos no livro dos Salmos uma interação mais aproximada com Deus. Você vai ver quando nós estivermos estudando o livro de Jó, que Jó conhecia Deus, os seus amigos tinham uma ideia de quem era Deus, de um ponto de vista um tanto mais distante, vamos dizer assim. Mas no Salmo já é uma proximidade maior, já é pessoas que tiveram experiências, que viveram experiências e manifestações divinas mais intensas, e por isso o livro traz estas virtudes divinas com mais clareza, vamos dizer assim. Nós temos também o livro de Provérbios, que é um livro também da categoria dos poéticos. Ele nos ensina a sabedoria aplicada à nossa fé diária. Provérbio não é um livro teológico, provérbio é um livro de vida prática. A gente lê provérbio para usar a sabedoria extraída do livro do grande sábio Salomão no dia a dia, né, na nossa vida diária. Nós temos também outro livro de Salomão chamado Eclesiastes, e ele nos ensina que nada aqui embaixo do sol dá satisfação e a felicidade total e verdadeira, mas que o sentido certo da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos os homens. Aliás, ele encerra o livro de Eclesiastes, e nós entendemos pela cronologia da escrita que este é o último livro que nós temos de Salomão na Bíblia. Apesar que depois dele nós temos Cantares, mas cronologicamente eles não estão na ordem cronológica, tá? Já estou avisando de antemão aí, porque nós temos Cantares de Salomão que nos ensina de maneira bem simbólica como é o amor, faltou um azinho do amor aí, né? E a intimidade da comunhão com Cristo aqui no mundo. Nenhum crente salvo chega para casa, para esta comunhão com Cristo, sem passar pela transformação. Primeiro tem de ser convertido. Isso é um progresso espiritual contínuo. Portanto, esses são os livros poéticos, e nós vamos estar vendo de forma resumida aqui nas aulas, devido ao nosso pouco tempo, como que funciona a cabeça do povo judeu, e foi eles quem receberam a revelação da pessoa de Deus, né? E por isso nós precisamos entender minimamente como é que o judeu pensa, como é que o judeu vê o mundo, como é que ele se expressa
em relação aos seus sentimentos, em relação à sua vida prática, em relação às suas experiências vividas com Deus. Isso nós precisamos entender. A gente precisa ter um olhar, como nós aprendemos já na primeira apostila de bibliografia, ter um olhar do autor, se colocar na posição de quem escreveu, se colocar, pelo menos de forma virtual, na época em que eles escreveram tal escrito. Isso é um exercício de reflexão, de estudo, de pesquisa, mas acima de tudo é um exercício de confiança e de humildade diante de Deus, porque a única pessoa que pode nos transportar e nos colocar no lugar do autor, para que nós entendamos do ponto de vista dele, por que ele escreveu na época dele, é o sumo autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Logo, nós estudamos teologia para aprender a literatura bíblica e as suas aplicações, mas nós precisamos buscar incessantemente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, porque só ele pode nos colocar na posição adequada e necessária para que a gente possa entender por que, para que, como, quando e onde esses eventos aconteceram. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Todo teólogo precisa ter um olhar crítico. E o olhar crítico não é no sentido de criticar, mas no sentido de refletir, de analisar, de dar uma prescrutada, não é? Nestas revelações que estão às nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, e isso vai fazer com que a gente cresça no conhecimento. E repito, para crescer na graça, aí é oração, é consagração, é comunhão com Deus, que a gente vai alcançar esses outros requisitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui na página número 4, irmãos, a diferença da poesia hebraica para outras poesias. Uma grande parte da poesia do mundo, poesia ocidental, apoia-se na rima, no paralelismo sonoro e no ritmo do tempo. A poesia ocidental, ela se baseia em 3 pilares. Ela se baseia na rima, ela se baseia no som, ou seja, na melodia, e ela se baseia no ritmo. Ritmo, melodia e rima. Precisa rimar. Por isso que tem umas músicas hoje em dia que não faz nenhum sentido, porque elas não rimam. E a poesia ocidental, ela parte do pressuposto que as ideias transmitidas através de uma poesia, e aí nós estamos falando de poema, mas também estamos falando de música, né? Elas precisam rimar. Se elas não rimar, parece não ser uma poesia, pelo menos não uma poesia ocidental. E eu vou mostrar para os irmãos aqui algo importante. Por exemplo, aqui nós temos uma poesia ocidental que todo mundo conhece, que é a primeira estrofe do hino de número 3 da harpa cristã. Veja só como é que ele é construído. Cada linha é um verso. E esse verso precisa ter uma rima. A quantidade de palavras, elas devem ser coerentes. Por isso que às vezes a gente vê algumas palavras nos hinos da harpa cristã, especialmente, que a gente, se fosse pegar ela numa forma isolada, a gente não saberia nem o que significa. Tem aquele hino que fala do pendão, um pendão real nos entregou o rei, né? O que é um pendão? Se me perguntar o que é um pendão no dia a dia, eu vou falar, pendão é aquela flor, né, do milho que nasce no alto da cana do milho, né? A gente chama aquele ali de pendão. Na cana também tem um pendão, em várias plantas tem um pendão. Mas é desse pendão que aqui o texto, ou melhor, a poesia do hino da harpa que está falando? Não. Ali ele está falando de uma bandeira, né? Só que ele chama de pendão porque precisa ter uma palavra que se encaixe na sua rima, para que ela possa ter ritmo e que ela possa ser sonora. Então vamos lá para o exemplo que eu trouxe aqui para os irmãos, que é a primeira estrofe do hino de número 3 da harpa cristã. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. Perceba aí que eu destaquei a palavra Jesus. Por quê? Veja só o verso seguinte. Pois eu creio em tua morte lá na cruz.
Veja que Jesus rima com cruz. E aí continua. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Percebe que viverei também rima com rei? Então veja que aí está formado uma rima, né? Uma poesia no caso cantada, mas ela poderia ser, como eu acabei de fazer, falada, né? Ficaria tão boa quanto, né? Cantada precisaria ser uma pessoa um pouco com a voz um pouco mais bonita que a minha, mas é assim que funciona a poesia no mundo ocidental. Perceba aí em cima aí da estrofe, na rima, nós atingimos o prazer da concordância. Para que haja concordância fonética, nós precisamos de ter uma rima. As palavras precisam rimar. Já no ritmo, nós atingimos o prazer da concordância métrica, né? Porque se for assimétrica, né, o contrário de métrica, fica um negócio meio esquisito, né? Por exemplo, vamos imaginar que nós colocássemos aqui neste hino total paz e santa alegria. Tenho em ti, ó meu Senhor, é porque Jesus é Senhor. Tenho em ti, ó meu Jesus Cristo. Aí, porque eu acredito que o Senhor morreu em uma cruz. Da onde que esse negócio rimava? O que eu estou falando deixou de ser verdade? Não, só deixou de ser poesia. Entende, meus irmãos, a diferença? Então, as palavras precisam ter concordância fonética, que é a rima, Jesus com cruz, verei com rei. Tá vendo que sempre as terminantes aí são parecidas? E o ritmo, ele vai te dar a concordância métrica, ou seja, o tempo da música vai ser exatamente como a poesia pede. O nome disso é regra poética, né? Isso aí também é muito conhecido também como poesia de cordel, né? Poesia que rima assim de muita facilidade. O povo nordestino são excelentíssimos produtores de poesia, né? Por quê? Eu não sei, mas eles são diferenciados para fazer poesia. O fato é esse. Eu trouxe aqui, meus irmãos, um outro hino que é muito conhecido, né? Que é o 545, salvo engano, 546. 545 mesmo. Porque ele vive, né? Esse hino, ele é uma tradução de um hino, né? Because He Live, que é de inglês e foi traduzida para o português. E eu vou mostrar para os irmãos que quando você traduz, e aqui está o X da questão, que quando você traduz uma poesia de outro idioma para o seu, não funciona, não dá certo. Se você fizer de forma literal, exatamente como o autor original, vamos supor, no caso nosso aqui do inglês, e você pega essa tradução e traz para o português, não funciona, não dá certo. A poesia, ela perde o ritmo, perde a rima. Ela só não perde a melodia, no caso, se assim o desejar. Mas é impossível você aplicar a melodia nela sem que ela tenha ritmo e rima. Então, se a nossa poesia precisa de melodia, ritmo e rima, e se você perde o ritmo e a rima, logo você perdeu a sua poesia, né? Aí, no máximo, o fundo musical. Aí, o fundo musical você pode, em qualquer idioma, né? Você vai ouvir o fundo musical, provavelmente ele vai ser agradável aos ouvidos de quem está ouvindo, mas a poesia não funciona. Eu vou mostrar para vocês agora por que não funciona. E eu trouxe esse aqui como exemplo para mostrar para os irmãos. Veja só, essa é a primeira parte do hino original lá em inglês. Veja só, traduzindo literalmente, tá? Literalmente o que está escrito em inglês para o português. Vai ficar da seguinte maneira, o primeiro verso. Deus enviou seu filho, eles o chamaram Jesus. Nós sabemos que no português não é assim o primeiro verso do hino. É Deus enviou seu filho amado. Veja só a diferença, aí já começa a diferença. Percebe que já quebrou tanta questão do ritmo como da rima aí? E aí vem a segunda estrofe. Eu não vou me arriscar aqui fazer a leitura em inglês, não, porque meu inglês é muito ruim. E olha só, ele veio para nos amar, curar e perdoar. Ok, vamos mais uma. Agora em português. Viveu e morreu para comprar-me perdão. Essa é a tradução literal.
Agora vamos para o outro verso. Há um túmulo vazio para provar que meu Salvador vive. Eu não sei se tem mais aqui, deixa eu ver. Não, muito bem, terminou. Então você percebe que se você pega o, a música na sua versão original, que o caso aqui é em inglês, e traduz literalmente, palavra por palavra, dentro da regra de tradução. Por exemplo, você coloca lá no Google Tradutor, por exemplo, né? E ele vai traduzir literalmente o que está escrito no texto. Vai sair exatamente isso daí. E isso daí não dá para cantar em português com o ritmo original. Aliás, não dá para cantar de jeito nenhum, por quê? Porque não tem rima. Você entende? Não tem rima. Logo, não tem como cantar em português. No máximo, você pode declamar, né? O que que se faz então nesses casos? Você faz uma versão. E o que que é uma versão? Uma versão é você pegar a ideia original, a melodia original e traduzir para a sua língua com as suas palavras, aplicando a elas a regra da poesia, que é da melodia, do ritmo e da rima. É por isso que quando você faz a tradução, fica agradável. Você pode ouvir o áudio, pode pegar, né? Pega aí o nome do hino de número 545 da harpa aí, Because He Live, né? Se você colocar lá no Google lá, Because He Live, vai aparecer lá a música em inglês. Aí você vai ouvir a música em inglês. E ela é muito, muito linda. Ela é muito bonita cantada em inglês. Porque a sonoridade dela não muda. Muda-se apenas as palavras. Agora, se você aplica isso para a Bíblia Sagrada, aí a gente tem um problema. Imagine você se a gente fosse traduzir a Bíblia e para fazer isso a gente tivesse que usar as nossas palavras da forma que a gente entendesse que fosse mais adequado a tradução, ao invés de traduzir exatamente como ela foi escrita. Nós não teríamos a mesma mensagem que foi pregada pelos profetas e pelos apóstolos. Nós teríamos versões de pessoas que entenderam que foi assim que os apóstolos e os profetas falaram. Isso, obviamente, perderia completamente a inspiração divina. Nós teríamos livros e não Bíblia. E eu quero alertar os irmãos que existe no mercado uma gama gigantesca de versões de traduções para o português de Bíblia, que não é uma tradução que nós chamamos de tradução formal, que nós já estudamos isso na primeira apostila. Tem a tradução formal e a tradução dinâmica. A tradução formal é a ipsis literi, né, que em latim quer dizer de forma literal. Foi exatamente aquilo que foi falado e exatamente assim que foi escrito, ok. Mas a forma dinâmica, o tradutor desta mensagem, ele vai colocar ali algumas impressões suas, porque ele entende que essa sua impressão ou interpretação, ela fica mais adequada para a época e para o idioma para o qual ele está traduzindo. Logo, uma Bíblia com a tradução no modo dinâmico, ela é um tanto arriscada, porque ela não é exatamente como foi profetizado, não é exatamente como foi dito por Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas e etc. Você está entendendo? Então, existe aí essa... E o maior problema que, no meu modo de pensar, eu acho que as editoras precisariam fazer, era colocar ali na capa, onde está escrito ali qual foi a editora, qual foi o tradutor, não é? Qual foi a edição, qual foi o volume, eles colocar ali qual foi a forma que essa Bíblia foi traduzida. Se foi usado o método formal ou o método dinâmico. E tem muita Bíblia que usa os dois, tanto formal como dinâmica. Parece que é para confundir mais ainda a nossa cabeça. Mas nós estamos falando aqui de poesia e eu mostrei para os irmãos aqui o exemplo da poesia ocidental, tá? Eu mostrei o exemplo da poesia ocidental e agora nós vamos olhar aqui, né, para a poesia oriental, né? Voltando aqui para a apostila, na página número 5, nós temos aqui na rima
atingimos o poder de o prazer na concordância fonética, no ritmo atingimos o prazer da concordância métrica, mas na poesia hebraica, que é o que nos interessa agora, não é a rima nem o ritmo de sons, mas é o paralelismo de ideias que é mostrado. Então perceba que há a diferença no objetivo da construção da poesia entre a poesia ocidental e a poesia judaica ou poesia bíblica, da forma que você queira colocar. Enquanto que nós estamos preocupados com a concordância fonética, com o ritmo, né, com a concordância métrica, com a melodia, a poesia hebraica está preocupada com a ideia que ela está passando, e não necessariamente o ritmo ou a rima, né? Ou talvez até a melodia, que a melodia é um tanto cultural, né? Tanto cultural, quando você ouve, por exemplo, a música do Japão, da China, ali do Oriente, você percebe logo esse som, né? É oriental. Quando você ouve, por exemplo, tocar das flautas e dos instrumentos de sopro dos povos andinos, ali da Bolívia, do Peru, do Equador, né? Aí você já também já percebe só pelo som que essa música ela é da região dos Andes, né? Aqui na América do Sul aqui. Quando você ouve alguma música ali da América Central, né, um reggae, por exemplo, você já percebe que ela é uma música jamaicana, né, do Caribe ali. Nos Estados Unidos, especialmente no meio oeste americano, nós temos ou talvez o que mais se popularizou aqui no nosso país, que é o country ou rock, né? Enfim, né, a Europa também tem bandas de rock fenomenais, mas a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia está preocupada em transmitir ideias, né? E isso é que nós precisamos entender nos livros poéticos. Veja só, ele pode ser de 4 maneiras. Ele pode ser completivo, ele pode ser contrastante e ele pode ser sinônimo, assim como ele pode ser construtivo. Tá vendo? 4 maneiras. Existem outras, mas essas são as principais: completivo, contrastante, sinônimo e construtivo. E vamos estar vendo isso a seguir. Veja bem, página 5 aí. Eu não sei se na sua apostila acho que só está a referência, mas eu coloquei aqui para facilitar a nossa aula o texto do Salmo de número 46. Só outra questão que é importante quando a gente fala de Salmo, ainda vamos falar de Salmos, né? Mas aqui, porque nós já estamos falando dele, por que a gente não fala capítulo e sim a gente fala número? Vamos abrir o Salmo no número 23, vamos abrir o Salmo no número 150. É porque o Salmo ele é como se fosse um inário, portanto, ele não é um livro de leitura e sim de louvor, tá? Ele é diferente dos demais, por isso, tá bom? Então, o Salmo de número 46, onde nós estamos dando aqui a analisada, o verso é da seguinte maneira, e está literalmente da forma que está escrito na Bíblia. Eu não vou me lembrar agora qual a versão, acho que é a Almeida, Revista Fiel, ou a Almeida, Revista Corrigida. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Você está percebendo que vai dando uma ideia de construção, mesmo que a situação vai aumentando o nível de dificuldade, o salmista está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não importa quão grande seja o adversário, não importa quão grande seja a adversidade. E você percebe claramente, verso por verso, que o salmista ele está colocando aqui uma progressão, né? Uma progressão, e esse aí está na categoria dos completivos, né? Uma progressão de ideia. Ele está transmitindo a ideia seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, independente da circunstância. E aí, quando ele chega no versículo 3, aparece uma palavrinha entre parênteses, depois do ponto final, selar, né? Esta palavra, provavelmente, ainda existem estudos sobre ela provavelmente indica como se fosse uma estrofe da nossa harpa cristã, entende? Mais ou menos
nesse sentido aí, como se fosse uma pausa. Enfim, aí tem que estudar um pouco mais a cultura judaica mesmo. Mas é como se fosse uma pausa ou uma mudança de estrofe, mas não de ideia. E no versículo 4 ele continua dizendo o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já a romper da manhã. Percebe? Que vai se completando, vai estando mais completa e construtiva. Isso é um salmo construtivo ou, né, completivo. Mas ele continua. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Não importa quão bravo estejam os reinos e nem quanto os seus exércitos estão se movendo. Quando Deus levanta a sua voz, eles derretem. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí continua como se fosse uma terceira estrofe, dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor, que dissolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então você percebe nesse salmo uma clareza de construção de ideia. E no caso, irmãos, da poesia judaica, não importa para qual língua você traduza, não importa, ela vai transmitir a mesma ideia. A ideia de que o nosso Deus ele é soberano, a ideia de que o nosso Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, a ideia de que Deus não desampara os seus filhos, que você pode confiar independente da situação, porque as situações estão sob o controle de Deus. Por mais pesadas que sejam as provações, Deus está no controle. O salmista, ou melhor, o profeta Isaías, no capítulo de número 6, ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A ideia que nós temos de Deus é de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que está sentado sobre um alto e sublime trono. Portanto, ele julga, portanto, ele governa, portanto, ele tem o controle da situação. Por mais adversa que ela pareça ser, Deus está no controle. Se você não desistir, Deus vai dar uma saída de escape e você vai sair vitorioso porque você confiou no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, não é? Isso é maravilhoso. E esta é uma ideia que o Salmo completivo e construtivo nos traz. Continuando, nós temos aqui uma clara evolução, né? Exemplo de contraste, ou antitético, ou contrário, ou antônimo, aquilo que vem na contramão. Eu trouxe aqui também um exemplo aqui de um texto. Confia no Senhor, aqui já é um texto de Provérbios 3:5, tá, irmãos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Onde é que está o contraste aqui? Na confiança. Em quem eu vou confiar? No Senhor ou no meu próprio entendimento? Então, o meu entendimento está contrastando com quem eu devo confiar, que é no Senhor. Você percebe? Você, se já andou de cavalo, você já viu no filme, sei lá, numa série, uma pessoa montando no cavalo arriado, você vai ver que tem um local onde ele coloca o pé para montar na sela. Aquele ali chama-se estribo. É o local que dá segurança nas duas pernas para que a pessoa que está montada sobre aquele animal não caia nem para um lado nem para o outro. É bem verdade que tem uns que assim mesmo caem, né? Mas a ideia ali é ele ser o quê? Uma confiança, uma segurança. E é interessante que o salmista vem trazer exatamente esta expressão: não te estriba, a ideia de você estar de pé sobre alguma coisa que está se movendo, mas você está firmado. E ele diz: essa firmeza não é boa. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Percebe que aí o contrastante, ou seja, o antônimo, o paralelo antônimo de ideia,
Outro versículo, Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Aí está fazendo a distinção entre uma mulher tola e uma mulher sábia e o que acontece com a sua casa. A tola destrói, a sábia constrói, né? Então aí já tem uma ideia também bastante contrastante. Não é impossível de perceber, com um pouco de convivência com a pessoa, se ela é uma pessoa que edifica ou se é uma pessoa que destrói ou derruba, porque não tem sabedoria para tal. Outro texto, Provérbios 14, versículo 2, diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Perceba, andar na retidão, né? Jesus ele vai falar: vinde, né? Esforçai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertada do caminho que leva à salvação. E você precisa andar neste caminho. E ele é um caminho reto. Por quê? Porque ele é um caminho de verdade. Ele é um caminho de segurança. Ele é um caminho que tem começo, meio e fim. Nós sabemos de onde estamos vindo, sabemos quem somos e onde estamos, e sabemos para onde estamos indo, desde que não nos desviemos do caminho que o Senhor nos ensinou. Logo, o que anda na retidão, ele é temente a Deus, ele respeita as regras que o Senhor estabeleceu para que ele esteja neste caminho. Mas o que se desvia, ele despreza. Não há temor, há desprezo de ideia. Então perceba que aqui existe duas contrastantes também, que é andar em retidão e andar vacilando, né, de um lado para o outro, e uma pessoa que teme, que respeita, que reconhece a grandeza de Deus, e outro que não reconhece, portanto, a despreza. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui mais exemplo de sinônimos, Salmo de número 2, 3 e 4. Rompamos suas ataduras. Aqui é o Salmo de número 2, versículo 3 e 4, tá, irmãos? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Veja que o rompamos está contrastando com o sacudamos no sentido de sinônimo, né? Está arrancando, está desamarrando, está desencilhando. E ataduras com cordas. Ataduras, você sabe, com faixas, né? Quem já teve aí uma fratura ou um machucado que precisou ser enfaixado, a gente hoje chama de faixa, mas também é chamada de atadura. E ela serve como corda também, entendeu? Então veja que há aí um exemplo de sinônimo. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará dele. Quem habita no céu? O Senhor. E o que aquele que está no céu faz? Sorri do quê? Do tolo, né? E aí você vai ver aí um sinônimo. Rirá com zombar. Só que nesse sentido aí, é uma pessoa que pode fazer, né? Por quê? Porque ele está no céu. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Por quê? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Por quê? Porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele pode tudo. E nós temos que entender que somos limitados. Mas ele pode, porque ele é Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A primeira ideia confirma a segunda ideia. Essa é a ideia das poesias que são da categoria de sinônimos, né? Agora, exemplo de construtivo. Provérbios 30, versículos 29 a 31. Veja só que interessante. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com um passo garboso, né? Com um passo elegante, com um passo vaidoso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo. Viu o galo índio, quando ele anda com a cabeça erguida, né? Todo se gabando da sua beleza. O bode também, quem já lidou com bode sabe que o bicho é complicado. Quem é pastor bem sabe do que eu estou falando. O rei à frente do seu exército. Então veja que há 3 seres de andar elegante. Quais são eles? O leão, o galo e o bode. Esses 3 é uma construção. E ele menciona que existe um 4º andar, né? Que aí ele muda até a forma de falar. O primeiro é elegante, o outro é garboso, como se fosse uma coisa mais elegante ainda, que é o rei à frente do seu exército. Mas diferente dos outros 3 andares,
Tira o exército de trás do rei, deixa ele sozinho na batalha para ver se a garbeza dele não some na hora, né? Ele está à frente do seu exército, portanto ele está confiando no seu, na sua vitória, no seu combate, enfim, né? Então esse aí é um exemplo é, de poesia construtiva, Provérbios capítulo 30, versos 39 a 31. Você percebe claramente a construção de uma ideia. A compreensão deste paralelismo hebraico não é apenas poeticamente interessante, mas importante para a interpretação da Bíblia. Página número 6, irmãos. Veja só, existem aí três personagens. Três personagens. O primeiro é o observador. Quem é que escreve a poesia judaica? O sábio, o entendido, o ancião, a pessoa que viveu muito tempo para entender o sabor da vida. Então ele é o sábio, ele é o observador. Aí depois nós temos a ação observada. Se ele é um observador, ele está observando alguém fazer uma ação, que pode ser um sensato, um sábio, ou pode ser um tolo, né? E aí vai depender da pessoa. O observador não vai mudar, ele está ali, é o sábio. O que pode mudar é a ação observada. Ela pode ser de um sensato ou pode ser de um tolo. E o final é a consequência, né? Aí nós voltando para as poesias, a gente vai ver ali, por exemplo, né? Aquele que anda de retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dele o despreza, né? Então ali nós temos a ação de um sensato e temos a ação de um tolo. E quem falou isso? Foi o observador. O observador aqui no caso é Salomão, né? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre a consequência. Provérbio 22, 3. É um exemplo do que eu acabei de mostrar para os irmãos. O observador está aqui, né, observando, e ele sabe o caminho que a pessoa deve andar. Geralmente ele aconselha, né, mas às vezes a pessoa não ouve o conselho. E aí a pessoa inexperiente acha que sabe, mas não sabe. E ele vai adiante. E o sábio já percebeu o perigo. O prudente já percebeu o perigo. Aí, aquele que segue adiante, ele vai sofrer as consequências. O pecado Deus perdoa, mas as consequências nem sempre, né, irmãos? Então, essa ideia de como funciona a poesia hebraica, a poesia judaica, ela fica bem clara nestes exemplos que nós acabamos de mostrar para os irmãos. E dá para entender que há uma diferença bastante considerável entre a poesia ocidental, a nossa poesia, e a poesia judaica. Enquanto a poesia ocidental está buscando o prazer dos olhos, o prazer do ouvido, né, o prazer do ritmo, a poesia judaica está preocupada em transmitir uma ideia de uma pessoa que já viveu, sabe da consequência de cada passo que você dá na vida e ele tenta te ensinar a andar no caminho. Por isso que o salmista, que o escritor de Provérbios vai escrever, não é? Ensina o menino no caminho em que deve andar para quando crescer não se desviar dele, né? Ou melhor, ele diz, até quando crescer não se desviará dele. Isso é um provérbio, não é uma promessa, tá bom? Porque tem pessoas que acham que isso é uma promessa, e não é, irmãos. Nós temos que diferenciar promessa de provérbio. Provérbio é uma verdade. Provérbio é uma verdade. Você às vezes cria o seu filho até no caminho. Tem gente que não cria no caminho, não. Tem gente que cria o filho na igreja, não no caminho do Senhor. Menino não assenta para assistir um culto, menino ajoelha para fazer uma oração, o menino não pega a Bíblia para fazer uma leitura, então ele está lá na igreja, mas não está no caminho do Senhor, não. Está ali atrapalhando os porteiros ali, né, os diáconos, correndo para cima e para baixo. Isso não é criar o menino no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é ensinando, mostrando como se deve agir, como se deve andar, especialmente com o seu exemplo, com a sua moral, né, com o seu bom exemplo. Isso é criar o menino no caminho do Senhor. Agora, pode ser que quando ele crescer, mesmo ele tendo aprendido o caminho correto, ele acaba se afastando, indo por outros caminhos, fazendo outras escolhas. Mas o provérbio está dizendo: você fez a sua parte. Você fez o que você podia fazer até quando você podia fazer. Foi ensinar o menino. Mas quando esse menino cresce e deixa de ser menino, aí as escolhas são dele e não sua, né? E isso às vezes frustra os pais, porque as crianças às vezes tomam decisões depois de adulto que não agradam os seus pais. Mas uma coisa é certa, irmãos.
o que foi ensinado para ele não sairá jamais do seu coração. E o dia que ele estiver diante de Deus, ele vai ter que prestar conta, porque o pai se esforçou, a mãe se esforçou, ensinou a andar no caminho certo, deu exemplo, mas ele escolheu ir por outro caminho. Muitos, né, pela misericórdia de Deus, depois de uma certa época, volta regressa, né? O filho pródigo volta para o caminho e Deus seja louvado por isso. Mas infelizmente não são todos que voltam. É uma realidade que a gente precisa dizer. Não, infelizmente não são todos que voltam. Porque esse versículo é um provérbio e não uma promessa, como eu acabei de dizer, tá bom? Existe o texto e o contexto. Às vezes a gente lê o texto fora do contexto e a gente inventa um pretexto para uma heresia, né? Ah, mas eu criei meu filho na igreja, criei no caminho do Senhor, como é que ele se desviou e virou bandido? É porque você estava traduzindo o texto fora do contexto. A interpretação está errada. Você está olhando para um provérbio e querendo ver uma profecia, que não é, ali é uma verdade. O que você deve fazer. Agora, o que o seu filho vai fazer com o que você deu para ele, vai depender das escolhas do seu filho quando ele for grande, tá bom? Isso precisa ser muito claro, porque isso frustra muitos pais. Eu gosto de dar sempre exemplo, por exemplo, Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é verdade, cometeu muitos erros, mas olha para os seus filhos, poucos seguiram o caminho reto, né? Olha para Eli. Eli não era uma pessoa das mais ruins, ele era passivo, né? E os seus filhos eram terríveis. Agora olha para Samuel, um homem íntegro, um homem fiel, um homem direito. Mas olha para os seus filhos, né? Não prestavam, não eram boas pessoas. Mesmo seu pai sendo uma ótima pessoa, até o próprio Deus falando assim, os filhos não deram valor no que aprenderam com seus pais. Isso chama-se realidade. E a Bíblia, ela não é um livro de fantasia. A Bíblia é um livro que trata de verdade e de realidade. Amém, meus queridos? Mano, nós vamos parando por aqui para a aula não ficar mais comprida e depois nós voltamos para dar continuidade na próxima aula. Que Deus abençoe você e a sua vida e até a próxima.